Então, ó, vamos voltar para a apresentação do slide, né, sobre o darwinismo social, que foi aí, né, uma das justificativas do domínio europeu sobre o continente africano e asiático, tá bom? Nós vimos que essa justificativa nessas ideologias foram ideologias racistas, né, preconceituosas, para esconder aí, ou disfarçar, né, camuflar, essa é a palavra mais precisa, né, para poder camuflar o desejo realmente das grandes potências, que eram dominar e explorar os territórios, tá? Então, ó, vou fazer para a apresentação do slide onde nós paramos. Põe nesse aqui, deixa eu aumentar. Vou fazer a leitura e a explicação, tá? Então, ó, darwinismo social. Para dar legitimação ideológica a essa expansão imperialista, foi desenvolvido o chamado darwinismo social, que concedeu o mito da superioridade racial do homem branco. O darwinismo, qual era a defesa do darwinismo? Agora a defesa do Darwin, tá? Era que somente a espécie mais forte é que conseguiria sobreviver, que conseguiu sobreviver às dificuldades do meio, né? Então, é uma explicação da evolução da espécie, tá? E aí, os imperialistas, né, as grandes potências, os europeus, utilizaram da teoria de Darwin para poder justificar a corrida imperialista, para poder justificar a ocupação de territórios pobres e fracos, né, territórios que eles tinham como desejo aí explorar, né, a matéria-prima, explorar o território, explorar a mão de obra, tá? Então, qual era a justificativa utilizada? Que somente eles, os europeus, que tinham aí uma organização social adequada, né, que eram aí evoluídos, que seriam capazes de levar a civilização para os povos primitivos, para os bárbaros, selvagens, segundo os europeus. Então, olha lá embaixo, ó, a justificativa, tá? Que foi uma exposição aí da justificativa. Assumiu o fardo do homem branco, enviai os melhores dos vossos filhos, condenai os vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores dos seus cativos. Então, essa explicação é uma justificativa, né, racista, etnocentrista, né? O que vem a ser o etnocentrismo? É quando o europeu valoriza a sua cultura acima das outras, né? Ele não reconhece a organização do outro como adequada, né? Então, vamos lá. Portanto, a civilização europeia tinha como missão sagrada o pesado fardo do homem branco, de levar a civilização aos bárbaros e selvagens. Estes povos inferiores, segundo os europeus, tinham a necessidade de uma orientação que a raça superior tão bondosa se dispunha a oferecer aos cativos. Então, olha aí o absurdo da justificativa, né, dos europeus para com a dominação da África e da Ásia, né? Eles falavam o seguinte, que somente os homens brancos poderiam deixar aquele território civilizado, organizado, porque eles viviam na selvageria, na barbárie, tá? Eles eram aí inferiores. Então, somente os europeus, que eram uma raça aí tão bondosa e evoluída, é que seria capaz aí de oferecer essa civilização, de educar os cativos. Imbuídos de tais sentimentos que camuflam as verdadeiras razões imperialistas, as empresas, a burguesia e os países passaram a disputar acirradamente áreas de influência e de exploração econômica na África e na Ásia. Na verdade, né, essa justificativa, essa missão civilizadora, né, que era aí a palavra dos europeus, era só uma forma, como eu falei, de camuflar as verdadeiras razões, que eram explorar o território, né, que eram aí dominar politicamente e economicamente esses territórios para o bem próprio, né, para o bem aí das grandes potências e para o seu enriquecimento. A partir da África, né, vocês estão vendo aí essa charte que mostra a Espanha, Portugal, Itália, Germânia, né, entre outros aí na disputa, a França, pelo continente africano. A dominação imperialista do século XIX recebeu o nome de neocolonialismo. Então, eu vou ver aí em livros, né, imperialismo, corrida imperialista, neocolonialismo, que significa a mesma coisa, tá? Essa dominação sobre outros territórios. Devido à formação de novos impérios coloniais.
duas potências praticamente dominaram o continente africano, que foi aí a França e a Inglaterra. Vocês estão vendo aí um mapinha, né, da divisão do território africano entre as grandes potências. Essa divisão não se respeitou as diferenças, né, dessas tribos que eram aí divididas, separadas e muitas até inimigas dentro do continente africano. Os europeus, né, as grandes potências, dividiram aí o território africano conforme a sua vontade, conforme o seu interesse, não respeitando as demarcações já existentes na região. A África francesa. A França foi o primeiro país a possuir domínios naquele continente. A partir de 1830, ela dominou a África Ocidental, Argélia, a Tunísia, Marrocos, Madagascar e Somália. A África inglesa. A Inglaterra realizou o domínio vertical, que vocês estão vendo aí na charge, controlando o continente desde o mar Mediterrâneo até o Cabo da Boa Esperança. Os ingleses estabeleceram-se no Egito, na Costa do Ouro, na Nigéria, na Rodésia, em Serra Leoa, na África Oriental e na África do Sul. Lembrando, né, a divisão da África ocorreu conforme aí, né, pensando aí nos interesses da França e a Inglaterra. Conferência de Berlim. Em 1884 e 1885, 14 países europeus e os Estados Unidos se reuniram para organizar o espaço africano, para dividir o território africano entre as grandes potências, estabelecendo normas para a sua ocupação. Então, vocês estão vendo aí duas charges, né? A primeira mostrando como se estivesse fatiando um bolo, né? Que seria aí a África, né? Entre as grandes potências. E embaixo outra charge tratando da divisão, né? Vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, hein? Eu vi primeiro. Eu quero uma onde passa um rio. Se não pedir demais, gostaria dessa com lagos e montanhas. Então, assim, as grandes potências foram aí escolhendo, né, territórios africanos conforme os seus desejos, conforme os seus interesses. Lembrando aí que quem saiu na frente foi a França, né, e a Inglaterra. Mapa da África colonial. Então, olha aí o território dividido entre as grandes potências, né? De amarelinho era sob o domínio da Bélgica, aí vem a França, a Alemanha, a Grã-Bretanha, Itália, Portugal, Espanha, e em branquinho aí são os estados que conseguiram se manter independentes. Consequências dessa ocupação no território africano, né? Riquezas, um grande número de riquezas foram extraídas do continente africano e foram aí divididos, né, entre os interesses das grandes potências. Vocês estão vendo aí parte nos Estados Unidos, outra parte na Europa, né? E assim foi conforme os interesses das grandes potências, não se respeitando nem as divisões, nem as necessidades, nem as condições do continente africano. Os problemas atuais no continente africano são consequências do processo de colonização europeia, que dividiu o continente de acordo com os seus interesses, destruindo as culturas locais, juntando tribos inimigas, desestruturando as formas de produção vigentes, impondo sistemas de produção com base no latifúndio monocultor exportador. Portanto, a colonização europeia contribuiu para a instabilidade política, as divergências tribais e a fome constantemente ligadas à história atual dessas várias Áfricas. Então, a África não só sofreu com aquele período, né, lá atrás na história da escravidão, mas também como sofreu muito, né, com a corrida imperialista, com a divisão do seu território, sem respeitar, né, as tribos, sem respeitar a realidade que eles viviam, e seus costumes, seus valores. Aqui nós terminamos o slide. Bem, creio eu que deu para ficar, né, bem tranquilo essa explicação, né, sobre a corrida imperialista, sobre a divisão do território africano. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fala aí para mim. Alguma coisa que vocês queiram esclarecer, né? Lembrando aí, ó, vou relembrar aqui pontos importantíssimos, tá? Que imperialismo, corrida imperialista, neocolonialismo se trata da mesma coisa, né? Que mesma coisa é essa? É a dominação,
política econômica, né, social, cultural, até mesmo religiosa, de grandes potências, ricas, né, fortes, poderosas, sobre nações, sobre territórios pobres e fracos. Então, o imperialismo dominava, né, foi a dominação de territórios que, segundo os europeus, segundo as justificativas dos europeus, necessitavam de ser civilizados, né? Necessitavam aí de uma organização que somente os brancos poderiam oferecer, tá? Por que ocorreu o imperialismo, né? Por que ocorreu a corrida imperialista? Quais foram os fatores que ocasionaram esse imperialismo, tá? Busca por mercados consumidores, busca por matérias-primas, né? Busca por mercados manufaturados. Foi descoberto na África ricas minas de ouro e diamante, tá? E o que fez ocasionar essa corrida imperialista, o fator antes dessa busca, foi aí os avanços tecnológicos, né? Os avanços tecnológicos ocasionou a industrialização, e a industrialização, por sua vez, ocasionou a corrida imperialista. Então, na verdade, os avanços tecnológicos ocasionaram a industrialização, e a industrialização, a corrida imperialista, tá? Vimos também, né, que houve aí 2 momentos de industrialização. A primeira Revolução Industrial, que tinha como material utilizado o carvão e o ferro, e a segunda Revolução Industrial, que teve aí, né, o petróleo, a energia elétrica, o aço, que foi aí, portanto, né, esses avanços tecnológicos mais modernos, né, que ocasionaram aí essa grande corrida em cima de territórios para serem dominados e se expandir aí o negócio, né, o negócio aí de interesse dos europeus. Foi tudo bem aqui? Vimos aí a justificativa, né? Vamos falar de novo sobre a justificativa para tal atitude, a justificativa para a corrida imperialista, né? Que foi justificativas baseadas no racismo, né? Que também teve como apoio, encontrou apoio aí na ideologia do darwinismo social. O darwinismo social foi utilizado também como justificativa, né? Que somente aí os fortes conseguem a evolução. Então, segundo os europeus, os fortes eram eles, né? Eram os homens brancos, e, portanto, conseguiram evoluir e tinham aí como missão levar a civilização para com esses povos primitivos, selvagens, que era dessa forma que eles viam aí, né? Esses territórios, esses povos dominados. Vimos aí também, naquele primeiro slide, né? Sobre a intromissão da Inglaterra dentro do Oriente através aí da China, né? A Inglaterra pegou um ponto fraco aí da China e tentou enfraquecer a economia e o governo chinês, fazendo aí o contrabando de ópio, né, o entorpecente, a droga. Vimos que a China tentou aí, de todo o tempo, resistir a essa dominação, mas a Inglaterra conquistou o seu espaço, né, fez com que a China abrisse seus portos e introduziu, né, produtos do Ocidente na China, no Oriente. Deixa eu ver mais o que nós vimos. O etnocentrismo, né? E aí a valorização do costume europeu, da cultura europeu sobre outros povos, que é o que a gente acabou de falar aí, da justificativa, né, para a corrida imperialista. E aí, eu vou fazer com vocês, vou pedir para vocês pegarem o módulo 4, por gentileza. Peguem aí o módulo 4. Abram na página 297. Nós iremos realizar essa atividade agora, tá? É importantíssimo vocês aí colocarem essas informações, né? Realizar comigo essa atividade. Eu vou até botar... Aí, pronto. Então, a página 297 do módulo 4. Vocês estão vendo essa atividade aqui primeiro, ó. A número 6.
Abra o livro aí, por favor, para a gente poder fazer essa atividade aqui juntos. Eu vou explicar, elaborei e vou explicar. Posso, né? Então, olha só. A número 6 está assim, ó. Observe a charge a seguir e depois responda as questões. Então, ó, letra A. Identifique os personagens e a maneira como eles foram representados na imagem. Vocês estão vendo aí, né, um tocador de flautas, que é um europeu, conduzindo aí, né, os povos, o ser, ou melhor, né, o indivíduo primitivo selvagem, segundo a visão do europeu, e também conduzindo aqueles que não têm condições, né, de evoluírem. Então, olha só, olha aqui a resposta dessa interpretação da charge. O europeu, personagem maior e em destaque na charge, foi representado usando farda e tocando uma flauta. Os não europeus foram representados aí descalços, com vestimentas simples, portanto, portando arma e com muletas. Então, esses povos que não eram europeus eram identificados como inferiores, como incapazes. Por isso que o europeu está aqui, ó, conduzindo, tá, esses povos. Vou pedir essas pessoas. Vou pedir para vocês anotarem, por favor, essa resposta aí, na página 297, letrinha A. É importante anotar, eu vou utilizar isso depois. Deixa aí bonitinho, direitinho. Não deixem de anotar, isso é extremamente importante. Eu vou utilizar depois, tá? Vocês também vão precisar dessa informação mais à frente um pouquinho. Então, coloca aí, por favor, tudo direitinho, tudo bonitinho. Pois eu vou utilizar essas informações, tá? Nas atividades avaliativas. Por isso que eu estou falando da importância de anotar. Vamos lá, posso?
Espera só mais um minutinho, hein? Vamos para a letra B agora. Na letrinha B, está assim, ó. O que a representação dessa charge pode indicar sobre o etnocentrismo europeu? Lembrando, né, que o etnocentrismo é o quê? É o não reconhecimento da cultura do outro, né? Você valoriza a sua cultura acima da cultura do outro. Aí eu até marquei aqui a resposta que vocês podem colocar, tá? Ó, a charge representa a ideia de superioridade do homem branco europeu em relação às populações dos países colonizados. Essa charge, ela também faz referência, pelo botar para vocês poderem ver, né, a um conto folclórico, né, do flautista conduzindo aí os ratos, tá? Essa charge faz aí uma referência, né, tem como referência esse conto folclórico. Então, aí, letrinha B. Anotem, por favor, que eu risquei de verde. Bora, anota aí, por favor. Lembrando, é importantíssimo essas anotações. Foi aí? Posso sair? Todos anotaram direitinho. Então, vamos lá, eu vou sair. Pronto, crianças. E aí, para a gente poder fechar a aula de hoje, eu vou pedir para vocês anotarem mais uma informaçãozinha aí no caderno de vocês. Quem não está aí com o caderno perto, nem com uma folhinha, pega, por favor. Pega aí direitinho para poder fazer a anotação, por gentileza. Posso? É dois negocinhos pequenininhos, tá? Mas importantíssimo. Primeiro ponto, vocês vão colocar assim, industrialização. Primeiro pontinho, vai escrever industrialização. Primeiro ponto, vai escrever industrialização. Dois pontinhos. Segunda metade do século XIX. Então, ó, repetindo. Industrialização. Dois pontos. Segunda metade do século XIX. Vírgula. Crescimento industrial
Repetindo, industrialização, dois pontos. Segunda metade do século XIX, vírgula. Crescimento industrial, impulsionado, crescimento industrial, impulsionado por inovações tecnológicas. Vou falar de novo, tá? Industrialização, dois pontos. Segunda metade do século XIX, vírgula. Industrialização, dois pontos. Segunda metade do século XIX, vírgula. Crescimento industrial, impulsionado por inovações tecnológicas. Precisa que eu repita? Como é que tá aí? Alguém fala alguma coisa? Tá tudo bem? Lembrando que eu vou pedir isso depois, vai ser utilizado, tá? Então, a industrialização dos pontos, segunda metade do século XIX, vírgula, crescimento industrial impulsionado por inovações tecnológicas. Segundo pontinho aí a ser anotado. Pode pular uma linha ou na própria linha de baixo mesmo. Anotem aí. A ação imperialista, a ação imperialista estava associada, a ação imperialista estava associada à busca pelo poder. Então, eu vou repetir que Fábio acabou de entrar, tá? Fábio, a gente fez duas anotaçõezinhas agora. Na primeira anotação, você vai escrever o seguinte, vai fazer uma bolinha aí, um tracinho, não sei, e vai anotar o seguinte, industrialização, dois pontos. Segunda metade do século XIX, industrialização, dois pontos. Segunda metade do século XIX, vírgula. Crescimento industrial, impulsionado. Crescimento de quê, professora? Crescimento industrial. Crescimento industrial. Impulsionado. Crescimento industrial impulsionado por inovações tecnológicas. Crescimento industrial impulsionado por inovações tecnológicas. E, Fábio, a gente fez também a página 297 do módulo 4. Depois você pega com alguém, tá? Tá ok, professora. Vê lá a gravação que tá lá direitinho. Segundo ponto, Fábio, depois desse, você pode botar na linha de baixo e anotar o seguinte. A ação imperialista, a ação imperialista, a ação imperialista estava associada, a ação imperialista estava associada
A busca, a ação imperialista estava associada à busca pelo poder. A ação imperialista estava associada à busca pelo poder. Só isso só, tá? Só esses 2 pontinhos. E aí, Ok, professora. como atividade da semana, vocês irão responder aí, fazer a página 296, tá? A página para ser realizada essa semana por vocês é a página 296. E vem aí com questões que eu acabei explicando novamente nesses 2 slides que eu apresentei. Então, ó, somente a página 296.